continuar com o raciocínio aí. Muita gente vem colocar como óbice a uma construção de candidatura do Danilo ao fato assim, o Zema ele é um gestor e o Danilo é um humorista. Vamos ser sérios, MBL. Eu vou primeiro colocar meu ponto, depois o Arthur coloca o dele, tá? Meu ponto é o seguinte... Peraí que uma prova do Enem aí é quem tira mais nota aí, tá ok? Alta. Primeiro ponto, tá? É um entendimento errado que vocês têm sobre o que é um gestor público. Um gestor público, em termos políticos, ele é, antes de tudo, volto a repetir, até meio idiota, um líder político. Antes de ser gestor, ele tem que ser líder, ok? E para ser um líder, ele tem que ter qualidades políticas. E a principal das qualidades políticas é congregar a vontade popular de uma determinada fatia do eleitorado neste projeto político que irá fazer uso do aparato do Estado para se realizar. Então, antes de tudo, um líder político, ele congrega forças, congrega vontade e as materializa. É assim que as coisas funcionam, entendeu? Eu não vejo no Zema, nem no Tarcísio, nem no Mourão, convicção ao redor de um projeto e de um conjunto de ideias para depois materializarem isso na máquina do Estado. Imaginar que, por exemplo, o Zema ele é um gestor público, ou o Mourão um militar, tem uma experiência administrativa no Exército, que isso são os fatores que permitem a realização das ideias que eles defendem, isso é até meio pueril. Porque antes de tudo você tem que ter uma capacidade de defesa, de difusão e aí de congregação dessas ideias e do próprio povo do teu país para fazer isso acontecer. É por isso que o Zelensky, que é humorista, teve sucesso, que o Ronald Reagan, que era ator e humorista também, fez sucesso. E eles fizeram sucesso sem ter experiência prévia. O Reagan vão falar, ele foi governador da Califórnia. Tudo bem, mas antes de ser governador da Califórnia, ele não era. Entendeu? Então, nossa, sério? Mas assim, mas que é meio óbvio, né? Assim, a gente tem que repetir porque as pessoas às vezes falam, mas ele foi governador da Califórnia. O ponto é o seguinte, o Danilo Gentili, ele é um defensor anterior aos demais das ideias que nós todos defendemos. E 2, ele é um defensor melhor e mais fiel dessas ideias. Do que adianta a gente falar, fulano é um gestor, se as ideias que ele defende, nem ele mesmo tem convicção. Não falo que é só o caso do Zema, falo que é o caso dos demais. Tá? O Danilo Gentili seria o representante de uma causa, de uma luta em nome da melhora do Brasil. E essa luta é a nossa luta, é a luta de vocês. Então parem de confundir as coisas achando que, por exemplo, um presidente da república, ou mesmo um governador, ele é um gestor que ele fica com uma calculadora calculando o custo da merenda na hora. Não. Ele tem ministros e ele congrega vontades e articula forças para que o trabalho técnico dos ministros e dos técnicos dele venham a acontecer. Quer um exemplo? Quem era o gestor? Quem foi o último gestor eleito? Como é que ele fala? Acelera. O último gestor eleito não teve, como é que eu posso dizer, retidão política o suficiente para se manter na linha que se prometeu seguir. Ele foi muito mais gestor da própria carreira, sim, e ainda desastrado, do que gestor daquilo que ele dizia representar, né? Então, eu acho que... E uma coisa que a gente tem que separar. O que é um absurdo mesmo? Isso é um absurdo. Um ministro não saber tecnicamente do que ele está cuidando. Isso é um absurdo. E nós temos hoje isso no Brasil. Nós temos o Haddad, que não sabe o que é CVM. Sim. Né? Nós temos o Haddad que falou, ele não entendeu que ele não é mais um cidadão comum. Um ministro da Fazenda que disse que boicota empresas por conta de visão política. Você entendeu o que é isso? É o ministro do teu país, cara. Não é tipo eu e o Renan aqui. Eu não compro, sei lá, na Zara porque... porque eles são de esquerda. Sei lá se são, tô viajando aqui. Beleza, isso é uma coisa. Até um deputado falar isso, tudo bem. Agora um ministro, cara, da Fazenda ainda. Pô, meu, sabe, você vai cuidar da chave do cofre. A chave do cofre do nosso país tá na mão desse cara. Isso sim é um absurdo, né? Então, o cara que vai pra presidência da República, ele não tem como ele ser especialista em finanças, especialista em educação, especialista em defesa, porque ele vai cuidar da defesa do nosso país, especialista na parte jurídica, ele vai definir um ministro da Justiça. Ele não tem como ser especialista em saúde, ele tem que ter uma visão mínima das coisas. O cara não pode ser um Zé Ruela que não sabe nada. Ele tem que ter uma visão mínima, tecnicista das coisas, ele tem que saber. Mas acima de tudo, ele tem que ter a fibra moral e a retidão, né, e todos os atributos necessários de força, de coragem, né, para defender aquilo que ele promete defender. Independente se você concorda ou não. Né? Então, isso eu acho que tá mais em falta no Brasil, é isso. Sim, eu concordo contigo.
E o grande problema nosso não é apenas um problema de gestão, é um problema de caráter. O problema de caráter, os blocos políticos brasileiros são tocados por gente sem caráter. A direita brasileira é tocada por gente sem caráter. Vamos assumir primeiro o caráter, vamos defender de forma clara, topando ganhar e perder em nome das ideias. Ou só vamos ter malandro. Qual é? Quando o Zema ficava quieto, quando o Bolsonaro ficava agindo durante a pandemia e morreu um monte de gente com as ações do Bolsonaro, o Zema foi malandro. E eu volto a falar, gestor por gestor, olha só, o Eduardo Leite foi um bom gestor, o Ratinho foi um bom gestor, o Dória e o Rodrigo Garcia foram bons gestores, o Rui Costa na Bahia privatizou, teve gestão boa em diversas áreas, Rui Costa do PT, Flávio Dino tem alguns méritos lá no Maranhão, gestão por gestão, um monte de gente. Então, o Caiado foi um bom governador, o Zema também foi um bom governador, não foi melhor do que o Leite, por exemplo. Agora, o Leite ele tem uma corrente, ele faz parte de uma corrente ideológica que não é a mesma da nossa, nem das pessoas que ficam aqui falando do Zema. Então, se for gestão por gestão, pessoal, defendam o Leite. Vocês têm que falar, o Leite tem que ser o candidato. Gestão pura por gestão pura. Só que administração pública não é apenas gestão. É gestão em nome de um determinado caminho. Qual é o caminho que essa gestão vai apontar? Qual é a linha? Vou fazer gestão e vou aplicar a técnica em nome do quê? Senão vocês vão acreditar da técnica em nome da técnica. E a técnica em nome da técnica é estéril. E é pior. A técnica em nome da técnica é por si só um poder político. Que é o poder da burocracia. E a burocracia é um poder político por si só. É inclusive quem nos administra e no primeiro mundo é o maior de todos os problemas. Tá? Então, enfim, cuidado que essa discussão é muito mais profunda e vocês às vezes reagem como crianças. Pessoal, dá like na live aí. Ó, que legal. Você viu? Parece o Agora nome da vendo. pessoa. Like na live. Estamos com 7 pessoas e tô nem precisando pedir, hein, Jennifer?